Olá, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Sou muito feliz que você está aqui acompanhando o programa nessa semana. E, Carol, vamos conversar por algo que está mobilizando toda essa juventude nas escolas públicas, né? Exatamente, a realização da segunda Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Não se fala de outra coisa. Eles querem saber quando é que vai pro ar o conteúdo, os alunos que irão participar da segunda na parte estadual, na verdade, né, que vai ser televisionada, estão nervosos, estão treinando cada vez mais para poder estarem afiados para quando a Carol e o Felipe, né, os apresentadores do programa, perguntarem, a resposta está na ponta da língua. E para o programa de hoje, Carol, tinha que ser ela. A professora Heloísa Vidal, que é coordenadora de Educação Continuada, Extensão e Pós-Graduação do Instituto Plácido Castelo, IPC. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, gente, conversando para disseminar nossas boas práticas. Professora, vamos começar assim a questão do objetivo da Olimpíada, né? A gente começou com a disciplina, né? Que tem o mesmo nome. Você pega essa disciplina que tem um objetivo e você cria essa Olimpíada. Essa Olimpíada é mais para disseminar ou para encorajar ainda mais esses estudantes a ter acesso ao conteúdo produzido por nós, pelo Tribunal de Contas? Olha, a gente começou com a Olimpíada porque viu no currículo do ensino médio em tempo integral uma oportunidade de oferecer um conteúdo como uma unidade curricular eletiva e que seria importante para a formação da cidadania dos alunos. Mas é aquela história, a gente atirou no que viu e acertou no que não viu, né? A disciplina começou a fazer um sucesso porque houve uma adesão grande das escolas e depois dos alunos, né? Porque a lógica é assim, a cada semestre as escolas escolhem 4 disciplinas eletivas. Então não é uma disciplina obrigatória, né? Não é uma disciplina obrigatória e por isso a vantagem, porque a escolha é deles, né? São eles que escolhem a disciplina. Então as escolas escolhem 4 disciplinas que os alunos, por sua vez, das 4 vão escolher 2 para fazer. E aí, nas primeiras edições dessa disciplina, que começaram em 2023, a média de alunos por semestre é 2.800, 2.900, 3.000 alunos. Então, a gente achou que para um órgão como o tribunal, que durante muitos anos viveu uma situação de encastelamento, né? Um tribunal que tem como perspectiva, ou que tinha como perspectiva, muito mais aquela abordagem Foucaultiana de vigiar e punir, né? Se abrindo para um processo educacional, chegando à escola, chegando aos jovens, a gente começou a achar que era uma experiência que, puxa, tá legal, né? E começamos a pensar, por que não criar um programa de formação das novas gerações? Porque assim como tem os jovens de ensino médio carentes de informação sobre cidadania e o controle social, né, é um instrumento de cidadania, por que não criar um programa de formação das novas gerações? E esse programa começou a surgir e começaram a surgir ideias, né? O presidente Holden assume em 2024 e conversa com o IPC sobre a possibilidade de, em cima dessa disciplina, já a gente fazer uma outra iniciativa nessa perspectiva muito mais de animação, de mobilização, mas com caráter eminentemente educativo. Professor, e falando da segunda Olimpíada, a trajetória, as fases, se repete igual da primeira edição, por etapas? Quem participa da Olimpíada é quem aderiu à disciplina. Então, as escolas só podem participar da Olimpíada se tiverem aderido à disciplina, para a gente não criar uma concorrência desigual, né? Então, todas as escolas que estão participando da Olimpíada, elas aderiram à disciplina em algum momento da sua oferta. Pode ser esse semestre passado, semestre atrasado, né? E isso a gente cria justas oportunidades de participação de todos. E na escola, e aí vem a história da Olimpíada, qual é a sacação dela? Ela é um processo que se realiza em 4 etapas. A primeira etapa é escolar. Então, esse ano nós tivemos 75 escolas que aderiram à Olimpíada, não é? E aí essas 75 escolas participam da fase escolar.
Essa fase escolar, no caso, é a competição entre os próprios estudantes das unidades. A gente faz prova, o IPC faz provas, encaminha para os professores das escolas, eles aplicam com seus alunos, né? E aí começa o processo seletivo. Alunos... tudo isso está sob a governabilidade do docente, ou seja, os melhores alunos que tiveram melhores notas vão para a etapa regional, que é em cada coordenadoria de desenvolvimento regional da educação, eles participam da etapa regional, também sobre a gestão da escola e da CRED, né? Nessa etapa, professora, aí os alunos já representam a escola, né? Já. Na hora que sai da escola, eles já saem agrupados, tá? Equipes de 4. É claro que essas equipes podem ir se movimentando ao longo do processo. O que importa é que no final da macro-regional esteja a equipe definida para vir para a etapa final. Mas por quê? Porque os alunos, é uma dinâmica onde você tem 35 alunos, tem escolas que na primeira etapa da etapa escolar tinham 114 alunos fazendo a prova, né? E aí ficam 20, ficam 30 para a etapa CRED e depois fica para macro um número menor, né? Ou seja, é um filtro, mas é um filtro de baixo para cima, né? O que a gente chama do up-down em vez do top-down. Ou seja, o IPC não impõe nada. Os professores participam, os técnicos das regionais participam e, enfim, são constituídas 8 equipes, cada uma com 4 alunos, representando as macro-regionais. Agora, essa equipe é de uma única escola. Então, nós teremos, na etapa estadual, 8 escolas públicas do estado do Ceará que oferecem o tempo integral participando dessa fase final. Essa fase final, para lembrar, né, quem está nos escutando, quem está nos assistindo, que essa fase final, a partir das quartas de final, é uma etapa televisiva de participação, não é mais prova no papel com pergunta ABCD. Então tem uma adrenalina, né, professor? Porque ano passado quase que a gente infarta, né? Total, é verdade. A dinâmica da etapa final, que é a etapa estadual que a gente chama, ela é completamente diferente das outras. Enquanto as outras são provas de lápis e papel, provas com 20 questões, essa etapa final são 7 programas televisivos, com cada programa com 18 questões, né? Há uma empolgação muito grande e há uma motivação muito grande, porque, além de troféu e medalha, envolve premiação em dinheiro. O tribunal, na primeira edição, fez uma premiação em dinheiro. Isso teve uma repercussão muito grande junto aos alunos e junto aos docentes, porque ganham alunos e professores, né? E aí conseguimos aumentar o prêmio. Então, esse ano o prêmio é maior, né? E a garotada está aí. O fato de ter adiado a Olimpíada de junho para agosto, eu tive na Secretaria de Educação e o pessoal veio me dizer: Heloísa, os meninos, os professores e os meninos estão nas férias indo para a escola todo dia para estudar. Porque eles estão simulando os programas lá. Porque tem a história do menino ficar nervoso, né? Então, eles estão fazendo a simulação na escola, o treinamento, para diminuir essa dose de tensão junto aos alunos. Ter atrasado, então, foi melhor para eles, não? Porque eles estão treinando, estão participando, estão simulando. Sim, do ponto de vista pedagógico, sim, né? E muitas vezes existem críticas a esse tipo de competição no campo escolar, né? Mas a nossa posição é o seguinte: na verdade, é uma competição em torno do conhecimento. Não é uma competição para estressar o aluno, para colocar o aluno em situação de constrangimento, né, de tensão, nem nada. O que a gente está fazendo é uma competição em torno do conhecimento. E isso é muito importante, porque você lança luz sobre determinado tema e mobiliza os esforços intelectuais, tanto de alunos como professores, em torno disso, né? Eu queria falar, só abrir um parêntese, como a gente disse, que a gente conversa assim entre amigos, né? Eu queria abrir esse parêntese para falar justamente do conteúdo, professora. A gente está na segunda Olimpíada, né? A gente acompanhou, temos um documentário também que está no YouTube do Tribunal de Contas, que mostra toda essa trajetória, desde a disciplina, né, até a chegada da Olimpíada. Mas assim, o conteúdo é que
é o grande diferencial, né? Porque você, no conteúdo normal das escolas, você não tem esse tipo de abordagem. Você não tem nas ruas esse tipo de conversa, né? Às vezes é uma conversa mais assim, de coisas erradas. Pessoa tal fez errado, pessoa tal não está cumprindo. Sendo que eles não conversam, como é que eu posso cobrar? De onde é que vem meu imposto? Quem são as pessoas que estão lá? Por que elas estão lá, Carol? E a gente viu, professor, e a professora tem um contato maior junto com as escolas, e eu queria que a professora falasse aqui com a gente, dessa experiência desses alunos com o conteúdo da disciplina. Olha, o Brasil tem uma democracia muito jovem, não é? Nós somos uma jovem democracia que de vez em quando a gente passa por sustos. Nos últimos 6 anos a gente passou por vários sustos. É um país que, na pós-redemocratização, nós tivemos 2 impeachment de presidentes, né? Isso significa que o processo de amadurecimento da democracia não está consolidado, ela é sujeita a muitos percalços. E o currículo escolar, por incrível que pareça, embora seja um tema presente no currículo, é um tema transversal, né? Não existe uma disciplina no currículo chamada cidadania. Então, a gente procura trabalhar a cidadania, a participação e a democracia como 3 conceitos chaves nos nossos conteúdos. E aí, nesse sentido, os tribunais de contas têm um papel constitucional muito relevante e que aparece muito pouco, né? Porque as pessoas não sabem, que é a discussão e a missão de trabalhar o controle social. Porque a ideia de democracia que nós temos, eu, você e quase todos os brasileiros, é que democracia se faz pelo exercício. Cidadania e democracia estão diretamente associadas a eleições. Exatamente. O que não é. A eleição é um evento que acontece, no nosso caso brasileiro, de 2 em 2 anos, porque elas são alternadas, mas a democracia e a cidadania, elas são conceitos muito mais amplos e que precisam ser ensinados, porque ninguém nasce sabendo o que é isso. E ninguém vai aprender o que é isso se não passar pela escola. É uma educação que passa necessariamente por uma formação escolar. Então, a ideia de trabalhar a cidadania e o controle social tem justamente essa base de sustentação. Contribuir para esclarecer, informar, ampliar os conhecimentos em torno dos conceitos de democracia, de cidadania, de Estado de Direito, porque, ao fim e ao cabo, o tribunal olha para isso, né? O exercício da fiscalização é nada mais, nada menos do que isso, né? E mostrar para os jovens que é importante isso. Tanto é que a gente tem já alguns efeitos colaterais ou alguns resultados dessa galera que está fazendo a disciplina fazer abaixo-assinado, reivindicando coisas, né? Ir na Câmara Municipal para saber como é que funciona uma Câmara, porque amanhã eles vão ser os vereadores, vão ser os deputados, vão ser os prefeitos das suas cidades, né? E esse conhecimento é imprescindível. Saber que imposto, que quase todos nós brasileiros somos contra imposto, né? Mas é o imposto que sustenta as políticas públicas. E o fato delas serem bem implementadas ou mal implementadas dependem dos políticos. Então, isso é uma cadeia que precisa estar sendo olhada o tempo todo. E a ideia a formação das novas gerações passa por isso. Acho que a nossa geração é uma geração meio perdida, né? Que a gente vota, 4 anos depois você não se lembra mais nem quem você votou, né? E o jovem de hoje, ele precisa ser informado sobre isso. Olha, votar é importante, eleição é absolutamente necessária, mas cidadania e democracia são muito mais do que isso. Professora Heloísa, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Professora, muito obrigado por essa aula que a gente teve aqui no Conexão Cidadão. E lembrar, né, que 18 de agosto, 18, 19... aí pula quarta-feira, aí quinta e sexta, e na semana subsequente também vamos ter os 7 programas das Olimpíadas. Então fique atento às redes sociais do Tribunal de Contas, atentos ao Conexão Cidadão, que vamos com certeza relembrar para todos possam assistir na TVC, né, os 7 programas da segunda Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Obrigado, professora. O Conexão Cidadão fica por aqui. Uma pena, conversar com a professora Heloísa sempre rende muito, né? Se você tem dúvida ou quer alguma
sugerir alguma sugestão aqui para o programa, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.gov.br. Agora, você quer se sentir mais perto desta corte cearense e receber as notícias direto no seu WhatsApp? É só mandar um oi para a gente no seguinte número. Qual é o número, Carol? 85989393544. Anote, salve o nosso contato, o Tribunal de Contas, e mande um oi pra gente. Automaticamente você entra na nossa lista de transmissão e assim que as notícias ficarem prontas aqui na nossa redação, você recebe direto no seu WhatsApp. Conexão Cidadão fica por aqui. Espero te ver na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa.